Desenvolver ações mais próximas dos cidadãos e das pessoas com deficiências é uma das metas do Governo. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde e Apoio Social materializa este novo conceito de cuidar da pessoa em estado de dependência permanente ou temporária. Toda uma filosofia virada para a reabilitação destes doentes e, portanto, eles passam mais tempo num processo de reabilitação e há um investimento maior nesse aspecto. Também no guia de acolhimento vai o número de telefone direto de um portátil que poderá contactar para falar com o seu familiar. Dizer-lhe também que gostava que programasse durante este mês de internamento do Sr. José um período em que pudessem vir receber formação sobre os cuidados a prestar no momento do regresso ao domicílio. E consegue concretizar a inovação mais importante dos últimos 30 anos a nível de gestão estratégica envolvendo a saúde e o apoio social. Somos amigos, não somos? Porque se nós caminharmos no tempo e se voltarmos um pouco ao passado, o que é que acontecia a um pobre de um homem que tinha, ou uma mulher que tinha tido um AVC recente, que o hospital lhe considerava que ele tinha tido o seu período de reabilitação e que esse utente tinha que voltar para o seu domicílio? Não existindo a rede, havia como que uma perda imensa de tempo e de potencial de reabilitação desse utente. A rede é constituída por diferentes tipologias de cuidados em conformidade com as diferentes necessidades das populações e das localidades. Nos últimos 12 meses, a rede criou um novo paradigma e desencadeou ações concretas de norte a sul do país. Tenho tudo. Fazem fisioterapia, dão-me banho e dão-me de comer e ajudam tudo no que for preciso. Se trouxe muita coisa boa, portanto trouxe a recuperação de alguns utentes que já eram dados como quase casos perdidos. Eram residentes hospitalares. Nós tínhamos um utente que ainda está aqui, que entrou bastante mal e que tínhamos conseguido trabalhar bastante e que recuperou bastante e que eu já neste momento estou a trabalhar a ida dele para um lado. Que lhe permitem definir e concertar ideias. Nós, GCL, pensamos que a rede veio ajudar a resolver determinadas situações que de outra forma não estavam a conseguir resposta na sociedade portuguesa, não é? Conceitos. E bem, 2, hoje tenho. Está aqui com o quadriciclo, parece o Ronaldo. Não? Está quase. Vamos, força. Depois quer ir passear um bocadinho ao jardim hoje? Estratégias. Diariamente saímos duas equipas constituídas por um enfermeiro, um motorista e um motorista que neste momento é auxiliar e motorista, portanto é só uma pessoa. Habitualmente fazemos cerca de 18, 20 visitas, portanto divididas pelas duas viaturas. As experiências piloto em curso transmitem indicadores preciosos no conjunto das tipologias de internamento e de análise da população. Dados que comprovam a capacidade da rede. Desde que chegam até terem alta, a maior parte deles nós conseguimos que eles tenham uma qualidade de vida muito superior àquela que tinham quando entraram. Basicamente, o mais importante é a independência que eles têm. E ninguém pode ficar indiferente ao trabalho que está a ser concretizado. O Hospital de Agudos está vocacionado para tratar a parte aguda, mas não está vocacionado para a reabilitação. As unidades de cuidados continuados para onde temos enviado doentes têm feito milagres. O número de acordos celebrados entre outubro de 2006 e abril de 2007 falam por si. Foram estes acordos que permitiram aumentar a oferta em diferentes tipologias de internamento. São já mais de 1.200 utentes os cidadãos apoiados pela rede nas unidades de internamento através das experiências piloto entre outubro do ano passado e março de 2007. Se tivéssemos muitas unidades como estas espalhadas pelo país, por certo que haveria menos dificuldades de internamento, mais camas vagas, mais possibilidades de acudir e de internar quem realmente tem uma necessidade absoluta.
Pressupomos que o objetivo que inicialmente nos foi proposto foi conseguido, ou seja, conseguimos integrar no número limite de camas, que são 20, doenças que efetivamente não têm capacidade de estar no seu domicílio. No ano corrente, entre fevereiro e março, o número de cidadãos apoiados em unidades de internamento na rede aumentou 44,6%. Um crescimento que permite constatar a sua necessidade através da rápida evolução da procura da rede. Ele teve um acidente de viação, teve um acidente de moto pesada e ficou com tetraparese, ou seja, ele só mexe mesmo em um braço direito. Eu penso que aqui que não lhe falta nada, ele aqui tem, tem um pessoal todo, está sempre aqui de volta dele, eu penso que não lhe falta mesmo nada aqui. Todas as pessoas são vistas como uma pessoa, não são as doenças que estão cá internadas. Portanto, temos essencialmente pessoas para cuidar e é isso que a gente tenta fazer. Eu penso que o balanço só pode ser positivo desde dos finais do ano de 2006 até agora, uma vez que conseguimos dar praticamente 100% de respostas a todas as solicitações. Muitas vezes as famílias não têm capacidade, não têm condições para levar um familiar seu e levar o seu familiar todos os dias à fisioterapia, para tratar o seu familiar, que é um familiar que está acamado, para o cuidar. Quem fica com ele, a família tem que continuar a trabalhar. Portanto, quanto a mim, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados veio preencher essa grande lacuna que existia. Nos últimos 6 meses, a rede atingiu um elevado nível de ocupação de camas contratadas. Em 6 meses, a rede acumulou 32.131 dias de internamento, assumindo-se desde já como uma importante intervenção complementar do Serviço Nacional de Saúde. É um balanço francamente positivo pela resposta obtida para os doentes, pela dinamização do processo interno, pelo envolvimento dos profissionais. O que fizemos com uma equipa de gestão de altas hospitalares de um hospital desta dimensão, nestes curtos 4 meses e meio, em que temos cerca de 200 e tal doentes que nos foram referenciados, ou seja, com necessidades de cuidados continuados, e que desses doentes, praticamente 50% foram encaminhados para respostas na rede, só pode ser um balanço positivo. Dando igualmente resposta ao nível social. Uma assistente social acaba por estar numa unidade no sentido de preparar a família para toda aquela realidade que estão a viver, que muitas vezes é nova. Os doentes realmente inicialmente são selecionados de forma a serem admitidos, sobretudo doentes que estão em condições de, neste espaço de tempo, até 90 dias, no máximo de 90 dias, conseguirem uma maior recuperação, de forma a que quando regressam a casa estejam com o máximo de autonomia possível. No dia 1 de março, a taxa global de utilização da capacidade instalada atingia o pico de 91,2%. Mas se analisarmos detalhadamente os cuidados paliativos, essa taxa atingiu os 100%. Nos restantes tipos de internamento, o nível de ocupação foi de 86% na generalidade do país, onde se pode fazer também a análise relativa à distribuição de utentes por região. Nos hospitais, a dinâmica das equipas de gestão de alta tem evoluído positivamente, constituindo-se como a principal entidade referenciadora para a rede. Nós temos o principal objetivo é a qualidade de vida, a humanização e a dignificação da pessoa que está em sofrimento. E, portanto, é uma equipa multidisciplinar. Ao longo de um ano foi necessário coordenar. Os nossos utentes estão em casa e depois nós acionamos a nossa rede de parceiros para cuidar das pessoas no domicílio. E os nossos parceiros são essencialmente a saúde, obviamente, com os cuidados domiciliários médicos e de enfermagem, o apoio domiciliário, no nosso caso é assegurado por diferentes associações, mas assim, com maior intensidade pela Misericórdia. Equacionar. Definir regras e estratégias. Os doentes chegam a nós referenciados pela equipa de gestão de altas do Hospital do Espírito Santo, em Évora, e depois a equipa de coordenação local reúne e tenta encontrar a alternativa mais adequada e de acordo também com a disponibilidade, não é? Dos recursos, a alternativa mais adequada a cada utente. Perceber as mentalidades e gerir a mudança.
a rede percebeu que mesmo para os profissionais do setor e a par de todo o trabalho feito no terreno, há ainda necessidades de formação específica deste novo paradigma. A minha sensação e a nossa sensação como equipa é que está a resultar. A nossa sensação é que é um passo francamente positivo. Agora, ainda é preciso muitas adaptações e nós vamos ter que, como parceiros desta rede, nós vamos ter que ter uma voz ativa em chamar a atenção para alguns problemas que nos estão a surgir. A rede criou diretivas com o objetivo de contribuir para a prestação de cuidados com qualidade. Com a rede, conseguiu-se colocar o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social em colaboração, ou seja, em trabalho em equipa, o que é um ponto extremamente positivo que até aqui não se tinha conseguido efetuar a 100%. Agora, aos pouquinhos, nós conseguimos melhorar as coisas e, à medida que o tempo vai passando, nós detectamos algumas lacunas nesta ou naquela situação. Por isso mesmo, desde que a unidade abriu, já uma série de coisas foram revogadas, já uma série de normas foram adiantadas. Foi criado o Manual de Planeamento e Gestão de Altas. Foi tido em consideração a prestação dos cuidados das unidades de convalescença e o enquadramento das unidades de convalescença na rede. Foram também criadas as recomendações para o uso de fármacos, as orientações gerais de abordagem multidisciplinar e humanização em cuidados continuados e integrados e ainda os critérios de referenciação e fluxos de referenciação de doentes. É necessário que os conceitos de continuidade e planeamento de cuidados integrados de saúde e apoio social sejam familiares a todos os que estão envolvidos nesta ideia, feita de carinho. Mas a maneira como fui recebida foi o melhor que pude encontrar. Eu não posso dizer nada em relação dos auxiliares, dos enfermeiros, das enfermeiras, os médicos todos vêm à terça-feira e juntam aqui, um faz uma pergunta, outro faz outra. Eu não posso dizer nada que seja contra. Temos que dar sempre um bocadinho de colo a estes doentes, principalmente toque. Estes doentes este tipo de população são pessoas em que têm muito pouco toque. E acabamos por ser muitas vezes nós, os fisioterapeutas, que os tocamos, sem medo, que os damos carinho, que fazemos uma festinha na face. Pronto, é mesmo isso, é o colo. Dedicação. Uma das emoções mais fortes aqui é a perda, não é? Nós criamos grandes ligações com estes doentes e no momento que eles morrem, que eles falecem, nós sofremos com isso. Nós temos que fazer o nosso percurso na perda destes doentes, tanto que aqui nós cuidamos do doente após a morte, nós prestamos cuidados pós-morte. Apoio. Eu sou aqui a pessoa responsável pela alimentação aqui da unidade. Ia falar um bocadinho consigo para perceber o que é que lhe tem apetecido, o que é que não lhe apetece, o que é que gosta, o que é que não gosta. Se calhar começamos por aquilo que não gosta. Pode ser? Humanização. Aqui as enfermeiras estão muito boas, toda a gente é boa para mim. Nos tempos mais próximos, há que apostar em novos objetivos. O outro aspecto é determinado tipo de patologias patologias e situações não terem ainda resposta na rede. A doença mental, sei que estão a trabalhar nesse sentido, mas o doente com patologia psiquiátrica grave ainda não é referenciado à rede porque não há resposta adequada para esse tipo de doentes, ainda não há. O doente pediátrico não tem ainda resposta. Os resultados podemos considerar que de algum modo têm sido positivos, no entanto, não podemos deixar de salientar que é extremamente difícil perante o número de necessidades que surgem, portanto, processos a necessitar, quer de média duração, quer de longa duração, o número pequeno que temos de camas. A formação e a comunicação são desafios que importa pôr em prática e, a curto prazo, a rede pode ser uma importante fonte de criação de emprego local. O trabalho na rede já está a dar frutos. Portanto, nós somos a EGA do Hospital, do Centro Hospitalar de Coimbra. Estamos a trabalhar há um ano num projeto piloto na rede de cuidados integrados nacional que está a tentar ser implementada. Fazemos parte desta equipa, é uma equipa multidisciplinar, portanto há um médico, há um enfermeiro, há uma assistente social e estamos secretariados por uma administrativa, portanto temos também uma administradora que nos dá apoio sempre que é necessário
e este é o gabinete onde trabalhamos na avaliação dos processos que nos são propostos. A rede está a ser alargada progressivamente. Trata-se de uma nova realidade de cuidados para o nosso futuro. E tive aqui pessoas que saíram daqui, entraram sem mexer uma perna, algumas, e saíram daqui a andar pelo pé delas. Isso é importante e penso que há casos em que, se não forem as unidades de cuidados continuados, as pessoas em casa acabam por ficar muito pior. Tratam-se dois indivíduos do sexo masculino e um do sexo feminino. E nós só temos apenas uma vaga, como sabem, na nossa unidade, de longa duração nelas. E eu selecionei o caso da senhora, porquê? Porque, à semelhança de um caso já, digamos, que aconteceu há relativamente pouco tempo, esta senhora é a esposa de um utente que já está, como sabem, digamos, lá internado. Acho que temos necessariamente que crescer. Nós aqui, penso que a rede a nível nacional, aliás, penso que é um desejo que está perfeitamente expresso nas intenções da unidade de missão. Para um futuro que se constrói no presente, dia a dia, todos os dias.